e tá lá, Não, queimando. bom é que eu tô num quarto, ela tá lá do lado de fora, aí o que ela fez? Ela foi embora, largou a porta aberta, a gente festeou aqui, tá um fedor do caramba nesse quarto agora. Muito obrigado, dona Karen. É nóis. Que serviço, hein, Queiroz? Que serviço, hein? Deixa gelado aqui, Vamos porque senão eu vou morrer de calor. Bom, sejam bem-vindos à live. Estamos começando aqui esse bate-papo com a Karen para a gente falar de um assunto bem interessante. A arte de tocar o foda-se. Karen, você enlouqueceu, né? Não, Agora eu sou tipo entrevistador, ok? Eu não sou seu marido agora. Eu sou um entrevistador. sim, senhor. Tá, então é o seguinte. Você enlouqueceu, garotinha? Não, não enlouqueci. Eu sempre fui assim, galera, só que vocês não sabiam. Então. Como é que é essa parte? O que aconteceu na sua vida? Tem algumas perguntas que foram feitas aqui, a gente já vai ler. Mas me conta um pouco dessa transformação, mindset, cabeça. Quando foi que isso começou a te incomodar? Porque as pessoas te conhecem há, sei lá, 6 anos, né? Que você está aí, 7 anos, você está aí se expondo na internet, né? Como mãe. Mas, de repente, isso parece que não era você, né? Isso era uma coisa menor, talvez. Sim. Coloca o tema fixado aí Vou pegar embaixo. aqui, ó. Vai falando aí que eu Então, vou. meio que tudo começou quando a gente percebeu que o Gustavo era uma criança diferente. E aí a gente teve que aceitar isso. E a partir desse momento que eu tive que aceitar isso, eu tive que me desprender de muita coisa, muita coisa que a sociedade impõe, que tem que ser o certo e tudo mais. E aí, junto com isso, eu fui percebendo que a maternidade começou a me incomodar. Eu fui mais a fundo dentro de mim, eu fui entendendo que, na verdade, não era a sociedade que me incomodava, era a forma como eu tinha que viver perante a sociedade que estava me incomodando. Tá. E aquilo me trazia um vazio gigantesco, uma busca por uma felicidade ou por alguma coisa que eu não sabia onde é que estava, o que que era. Não era falta de Deus, porque eu estava sempre com ele, não era falta de autoestima, era alguma outra coisa que eu não sabia o que que era. Tá. E aí eu fui, assim, fazendo uma autorreflexão. Isso demorou uns 4 anos, tá, gente? Mas, assim, uns 3 anos de muita busca, muita procura. Eu fui fazendo uma autorreflexão e tentando entender o que tinha acontecido na minha história que tinha feito eu me transformar naquilo que eu estava mostrando para as pessoas, que não era eu, era só assim, era metade de mim, né? Porque a outra metade eu tinha que esconder, eu tinha que guardar só para as pessoas mais próximas, as pessoas que conviviam diariamente comigo. Sim. Agora falando um pouquinho até da minha parte, né? Porque eu te conheci de um jeito, né? Eu te conheci há quantos anos a gente está junto? 15 quase já, né? Então, 15 anos atrás, a Karen era uma outra menina, era uma menina recatada e do lado, né? Uma garotinha que se vestia, a gente se conheceu na igreja, então você já tem todo aquele contexto de igreja, ela com vestido, pô, toda, né? E tal, não sei o quê. Então, esses 15 anos eu conheci outras faces da Karen que vocês nunca tinham visto. E aí, o que você Não, diz para e aí, eles? assim, segue o jogo, porque eu tô dizendo que nem eu te conhecia 100%. Sim, sim. E aí eu comecei a perceber que aquilo me fazia mal, porque eu tinha um conflito interno muito grande comigo, que eu era uma pessoa quando eu estava entre 4 paredes, e eu era meia pessoa quando eu estava em público, né, com as pessoas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que conheciam 100% da Karen, elas sempre tinham o mesmo feedback. Elas falavam, cara, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que eu queria que todo mundo conhecesse quem você é de verdade. Eu sempre ouvi muito isso. E as pessoas falavam que elas eram apaixonadas por mim porque elas me conheciam 100%. E aquilo começou a entrar na minha cabeça assim, cara, então por que eu não posso mostrar esse 100%? Só porque as pessoas da igreja vão falar, meu Deus, ela sabe falar sobre sexo, ela fala palavrão, ela pinta as unhas de preto, sabe? E aí eu comecei a falar, não, cara, não, se as pessoas gostam do 100% da Karen, não tem por que eu esconder essa metade de mim. E aí eu fui, aos poucos, trabalhando isso primeiro dentro de mim,
depois dentro de casa, e assim, depois de muito tempo, tipo, nas últimas semanas é que eu resolvi abrir para o meu público, né? Para os 100 pessoas que me seguem. Sim. E esse processo, né, de te fazer mudanças, como é que ele começou? Por que que você realmente, assim, o que que te incomodava tanto a ponto de você falar, meu, vou fazer uma mudança? Porque, veja, você se colocava de uma forma nas redes sociais, né, desde que a rede social chegou, a gente vive esse paradoxo, né, de viver uma vida nas redes sociais e ter a vida real. Então, na rede social, a gente escolhe aquilo que a gente vai mostrar e pode viver uma vida de conto de fadas, né? Se a gente quiser dizer que todo dia você está viajando, basta você pôr fotos falsas, inclusive de viagens que você nunca fez. Porém, as pessoas que te veem, elas vão acreditar que aquilo está acontecendo. E aí, de repente, você fala, não, cara, não é essa a minha vida. Você sempre foi uma pessoa muito real, né? Mostrar maternidade real, aquela coisa toda, Sempre foi o teu mindset. Mas quando é que isso não foi mais suficiente? Quando eu percebi que eu não me encaixava mais em nenhum grupo. Quando eu percebia que eu estava em rodinhas de amigos e eles começavam a falar coisas, e o que eu pensava, se eu falasse, eles não iam gostar. E aí eu pensei, então eu não posso mais estar ali com aquelas pessoas, porque eu não posso falar o que eu penso, eu não posso ser o que eu quero ser. Uhum. E aí eu comecei a me afastar das pessoas até que eu me vi completamente sozinha. Os poucos amigos que eu tinha eram esses poucos amigos que me conheciam 100%. Tá. Eu convivia com todas aquelas pessoas, mas eu me sentia mal de estar com elas. Entendi. E aí eu decidi mudar isso, porque eu achava que era muito importante não só para mim, mas para as outras pessoas me conhecerem. E além disso, como já inspiração, como eu sou influenciadora, influenciar as pessoas, inspirar as pessoas, na verdade, a querer ser quem elas são de verdade, a querer mostrar quem elas são. Perfeito, perfeito. Gente, quem está chegando aí agora, vai mandando um oi para nós, vai dizendo de onde você está assistindo, que estado você está, que país você está, porque hoje, mundo global, e a gente está aqui discutindo, como está aí fixado, a arte de tocar o foda-se, que é, na verdade, um tema de liberdade, né? De libertação de você mesmo, de autoconhecimento, você se conhecer, né? Estar aí sendo você mesma. O que é muito difícil, porque também é difícil a gente aceitar quem a gente é, não é verdade? É bem difícil. Deixa eu mandar um beijo para Nadine Macedo, que ela pediu um beijo aqui. Isso, beijo Nadine. Recife também. Recife. Oi, Bárbara, de onde você está falando? Assunção, Paraguai. Ei, que legal, velho. Falei que a gente está global, não tem jeito. Isso aí. Então, é difícil a gente se aceitar também. Por isso que eu falo que foi uma autorreflexão que levou uns 3 anos, assim. E aí, quando eu me aceitei ainda, eu comecei a mostrar para as pessoas. Eu tive um feedback muito negativo da maioria das pessoas, porque todo mundo achava que eu estava ficando louca, que ninguém entendia. O que aconteceu com a Karen? Ela tomou uma droga e ficou loucona? Então, e aí, sempre que eu recebia esse feedback negativo, eu não vou mentir que até hoje, às vezes, quando eu recebo algum feedback negativo, eu volto uns 3 passos para trás e eu olho e falo, cara, será que eu fiz a coisa certa? Puta, porque ótimo. Ótimo ponto, porque assim, eu ia te perguntar isso. Cara, como é que você fez essa virada? Legal. Mas é fácil viver desse jeito? É uma constante na sua vida? Você já virou uma chave e nunca mais você olha para trás? Ou ainda alguma coisa falta? Não, sempre que acontecem essa parte negativa das pessoas olharem e falarem, não, eu não concordo, isso que você está falando não tem nada a ver, ou então, nossa, mas o que aconteceu com você? Porque antigamente você era uma pessoa e hoje você é outra. Eu sempre olho para trás assim, e penso, caramba, será que eu fiz a coisa certa de ter mostrado quem eu era? Porque aquela outra Karen estava ali tão tranquila, não tinha problema com ninguém reclamava, agradava todo mundo. Só que aquela Karen lá de trás não era feliz, ela não era 100% feliz, ela não estava completa. Hoje, a leveza que eu sinto de poder falar o que eu penso e poder expressar o que eu sou 100%, é acima da porrada que eu levo, entendeu? Entendi. Vale a pena, né? Acho que isso que você falou é o máximo de tudo mesmo. E não é fácil, né? Porque assim, a gente tem um histórico
né? Eu e você temos um histórico de vida diferente, porém, ao mesmo tempo, parecido na questão de religião, né? A gente vive há muitos anos dentro da mesma religião, e aqui eu não estou atacando religiões, não importa para mim isso, eu superei isso, faz um tempo que eu superei essa história de religiosidade. Para mim é diferente de você ser religioso e de você ter Deus no coração, de você ser cristão, isso é completamente diferente. Mas a gente vive num contexto de família e tal, que a família sempre bloqueou muito a gente nesses pensamentos, né? A gente não tinha essa liberdade de dar opinião, de ser questionador, né? E de formar de fato a nossa estrutura. A gente é reflexo daquilo que a gente foi com nossos pais, na nossa infância, né? Então, a gente foi bloqueado, a gente não podia questionar, na igreja a gente não pode ser contra, a gente tem que aceitar, não existe um diálogo muito aberto, né? Principalmente quando a gente era mais jovem. Hoje, os novos pastores aí têm tentado fazer esse diálogo ficar mais próximo, né, da realidade, mas muita gente aí do outro lado da telinha sofre e nem sabe que sofre. Sim, E isso acho que foi o primeiro ponto para mim de questionamento da vida toda, de todos os meus valores, de tudo que eu vivia, porque eu tinha que viver de acordo com o que as pessoas esperavam que eu vivesse por causa da religião, né? E aí eu entendi, cara, que Deus é uma coisa muito maior. Religião é o homem e Deus é amor. Uhum. E aqui que eu deixei de ser religiosa, eu não estou falando que eu abandonei a minha igreja, nada disso. A gente continua tendo os nossos princípios, os nossos valores, a gente continua indo à igreja nos países que tem, né? Quando dá, né? Quando pode, porque agora nem isso a gente pode fazer mais. Mas eu aprendi a questionar o porquê das coisas. Então, por que a igreja fala isso? Ah, ok, ela fala isso porque ela é uma instituição que ela precisa manter a ordem, mas não necessariamente a gente precisa impor isso na cabeça dos nossos filhos, como foi imposta nas nossas, né? Porque eu acho que a gente acaba falando sim para coisas que a gente nem consegue pensar, que a gente nem raciocina se aquilo era o que a gente queria fazer mesmo, entendeu? Sim. E como é que é esse processo, né, Karen, cara, beleza, estou incomodada, estou sentindo que eu não estou plena, né? No sentido real da palavra plena, né? Não estou vivendo a vida como eu deveria. O que eu faço, né? Como é que é o destravamento disso? Como é que você realmente saiu do ponto A, que era a tua normalidade ali, que fala, pô, eu me sinto super bem aqui, né? Uma mamãe de casa, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, né? E como é que foi esse processo de falar, cara, mamãe de casa, tá na hora de você dar uma descansada e vai nascer uma nova Karen. Na verdade, a Karen vai aparecer. Na verdade, eu tive que ir pro fundo do poço, basicamente, para conseguir voltar. E nessa escalada para cima, para a borda do poço, eu consegui me fortalecer para chegar lá em cima e tomar porrada e não cair de novo. Então, eu tive que fazer essa busca dentro de mim, por isso que eu falo, é uma autorreflexão, e eu já falei isso em outros posts meus. Se vocês que estão em busca disso tiverem ajuda profissional de um psicólogo, psiquiatra ou de uma amiga, sei lá, mas tiverem uma ajuda profissional, vai ser muito mais rápido do que eu fui. Eu levei 3 anos para sair desse processo. Mas a autorreflexão vai fazer com que você entenda os valores que você tem, as coisas que você passa para as pessoas. Para mim, isso é o mais importante, assim. O que você é? O que você faz entre 4 paredes? É o que você mostra para as pessoas? Geralmente a resposta é não, e a minha também era não. E aí você tem que se questionar por quê? Por que não? Ou você está sendo uma pessoa muito ruim entre 4 paredes, e aí você tem que questionar o que é o ruim e o que é o bom, porque isso também é uma coisa socialmente aceita ou não, né? E a partir desse momento, a hora que você entender que o que você é entre 4 paredes é o que você é 100%, e você pode mostrar isso para as pessoas, você vai sair da Matrix, a Andressa está falando. Muito bom isso. Você vai sentir uma leveza e uma paz, e você vai se sentir completa. Eu não me sentia completa porque eu era só 50% do que... Eu só mostrava 50% do que eu era em 100%. Uhum. Então, eu me sentia completa por isso.
Oh, E aí tinha uma série de conflitos internos na minha cabeça, até na minha maternidade, no meu casamento, que tinham muita influência por causa dessas coisas que eu guardava. você já abriu isso, acho que não é um problema você falar isso numa live. O que foi o que te ferrava, cara, assim, tipo, no teu relacionamento com teu marido, com teus filhos, o que você sentia que, puta merda, eu tô errando aqui, não sou eu tô vivendo um negócio que eu não acredito. O que você pode dar de exemplo pra galera que tá te assistindo aí? Eu tinha alguns problemas muito sérios com intimidade, que eu já falei aí no Instagram, que quando eu perdi a minha virgindade, eu fui muito humilhada, não pelo cara que transou comigo, mas pela minha família. Fui muito humilhada e foi rápido, foi tipo assim, um dia que isso tudo aconteceu, só que isso acabou com a minha vida íntima. Eu via o sexo como uma coisa feia, suja. Então, mesmo depois que a gente casou, ainda demorou algum tempo para eu conseguir tirar isso da minha cabeça, de que não era mais proibido, de que não era errado. E mesmo depois que eu descobri, que eu consegui entender que não era proibido, eu ainda me privava de sentir prazer. Porque lá atrás, em uma vez que aconteceu, eu recebi tanta informação negativa de que aquilo era errado, de que era proibido, de que eu tinha sido suja e pecaminosa e tal, que eu coloquei na minha cabeça que, cara, sentir prazer não era bom. Uhum. Não era pra mim. Mas, basicamente, eu não merecia sentir prazer, digamos assim. Então, isso afetou muito o meu relacionamento, a minha vida íntima, tanto o meu autoconhecimento quanto minha vida em casal. Uhum. E outras coisas que eu fui descobrindo também, a forma como eu fui educada em casa me podou muito para ser uma pessoa mais transparente, digamos assim. Tá. A Karen, então, acho que todo mundo sabe, né? É filha de pais separados, com 5 anos, né? Teus pais se separaram, não foi? E a Karen, ela vivia assim, né? Manaus, São Paulo, Campinas, meio itinerante nesse mundo Brasil, que é grande pra caramba. E naturalmente isso já dá uma quebrada na cabeça, né? Minha pais separados nunca é algo positivo para criança, nunca é, né? E assim, a gente perguntando se você fez terapia nesse processo, cara, a Karen Não. é avessa à terapia. Não é que eu sou essa terapia, mas, cara, eu tenho um bloqueio muito grande de sentar na frente de uma pessoa e conversar. Eu nunca encontrei, eu acho que talvez um terapeuta, também nunca procurei, tá, gente? que me fizesse sentir a liberdade de falar tudo, entendeu? Então, eu acabei fazendo esse processo como um autoconhecimento mesmo, mas com muita busca, muito estudo e ouvir muitas pessoas em volta. Agora é só falando do que você acabou de falar sobre os pais separados, né? Só para o pessoal não entender errado aí, que pais separados nunca é bom, mas pais brigando dentro de casa também não é legal. Então só. Não, sim. O relacionamento, né? Acho que assim, a parte de relacionamento, os filhos, eles quando são pequenos, que era o seu caso, eu fico imaginando hoje, né? Na idade do Gustavo e da Rafa, mais ou menos por aí. Se a gente não tivesse a parceria que a gente tem hoje, a gente brigasse o tempo inteiro, ia ser pior do que separar, sei lá, não dá pra gente afirmar isso, mas sem dúvida que um relacionamento ruim do casal influencia na vida futura da criança, né? Então, quando a gente entende isso e toma consciência de que, cara, eu não tô aqui também só pelo meu próprio prazer, eu tenho também, como família, eu tenho um legado que vai ser ferrado de alguma forma com aquilo que eu estou falando agora, do que eu estou fazendo agora, ele vai arrastar essa lá para frente, eu vou tentar minimizar, entendeu? Eu vou tentar não bloquear tanto meu filho agora, porque eu quero que lá na frente ele seja muito melhor do que eu. Eu acho que isso, para os nossos pais, não era tão claro, porque eles também não viveram nada disso na vida deles, né? Se você pegar os meus pais, pegar os seus pais e olhar para os avós, você fala, meu Deus, como é que eles sobreviveram, entendeu? Né? Sim.
Então, realmente, assim, a gente tem que hoje olhar para isso e se libertar. E falar, gente, eu preciso viver de forma plena, de forma que eu acredito naquilo que eu estou vivendo. E aí vem a história da arte de tocar o foda-se. Exato. E não só tocar o foda-se, mas você conseguir entender as coisas que te fizeram mal na sua criação, as coisas que transformaram você numa pessoa que você não gostaria de ser, e mudar isso, especialmente falando para os pais ou futuro pais aí, né? É a gente quebrar o ciclo, seja porque você apanhou demais dos seus pais, ou seja porque você foi ignorado, foi humilhado pelos seus pais, mas quebrar o ciclo, porque é muito fácil a gente manter essa mesma criação que a gente teve para os nossos filhos. Total. Eu falo que, sempre que eu tenho oportunidade, eu comento isso, de que, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande, a Karen sabe disso, de tomar algumas decisões, principalmente do tipo viajar, né? Essa coisa de, pô, vamos passear, vamos sair, vamos não sei o quê. Eu sempre quis ficar muito preso ao meu ambiente, a criar raiz, né? E não ser solto pelo mundo. E a Karen, pelo outro lado, queria muito viajar, queria conhecer outros lugares. E para mim sempre foi uma dificuldade muito grande. Eu passei a refletir sobre isso e entendi que, cara, foi exatamente o que eu vivi, né? Na minha família, a gente nunca teve, meu pai, minha mãe, enfim, eles nunca tiveram uma relação de confiança, principalmente financeira e etc., de tomar decisões e de se planejar, sabe? Para tipo, vamos viajar em família? Vamos comprar vamos para a Disney com todo mundo? Ah, quanto custa? Custa 25 mil reais. Tá bom. O que a gente tem que fazer para poder viajar? Não. Então a gente preferia ficar escondido em casa, não sair e nunca sobrava dinheiro. Então, assim, isso na minha cabeça fez com que eu falasse, cara, eu não mereço, eu não devo fazer isso, eu não devo viajar. Vou ficar por aqui. É isso aí. Ah, rapidinho. Dele comigo. Ah, filha, resolve lá com o Gugu, tá bom? Mas o meu senhor já vai dar pipoca comigo. Tá bom, mas fala com ele, ele vai te ajudar. Rafinha e Gustavo. Então, assim, deixa eu pegar umas perguntinhas aqui enquanto isso. Vamos ver. Uma coisa da viagem, Uhum. que acaba nem sendo exatamente viagem, mas eu lembro que a minha mãe, ela ficava sempre com a gente. Ela deixou de trabalhar para cuidar da gente, ela só foi trabalhar, eu já tinha uns 7 anos, se não me engano. E ela estava sempre com a gente. Só que eu só fui perceber que ela não estava 100% com a gente quando eu virei mãe, quando eu comecei a observar a minha maternidade sobre os meus filhos. Então, ela estava sempre com a gente, mas ela estava sempre fazendo alguma coisa. E eu não sabia que isso tinha me machucado tanto na minha infância. Eu só fui perceber quando eu comecei a fazer isso com os meus filhos. E esse start me veio, uma vez eu lembro perfeitamente, eu estava aqui brincando assim, e aí fazendo alguma coisa para o aniversário dele. Fazendo, sei lá, personalizados, forminha, não sei o que era, banderola. Eu sei que eu estava lá com ele do meu lado, ele tinha 2 ou 3 aninhos, e eu fazendo o artesanato lá para o aniversário dele. E ele falando comigo, mãe, vem brincar, vem não sei o que. E teve uma hora que eu fiquei brava, eu gritei para ele, falei assim, filho, eu tô fazendo um negócio pro seu aniversário. E a hora que eu escutei isso, eu falei assim, cara, mas ele não pediu para eu fazer isso. Tipo, eu tô aqui falando que eu estou em tempo integral com ele, mas na verdade eu tô me ocupando com um monte de coisas. E aí eu comecei a perceber que eu fazia isso o tempo inteiro. Uhum. E quando eu fazia isso o tempo inteiro, eu lembrei que a minha mãe também fazia, e que como aquilo me machucava e eu estava repetindo a mesma coisa, eu falei, não, peraí, eu quero fazer diferente com os meus filhos. Uhum. Então, lidar com a dor de lembrar que eu cresci assim, e que a minha mãe não tem culpa nenhuma, porque ela não tinha a visão que a gente tem hoje, ela foi criada pior do que aquela forma, nesse sentido, então o que ela fez foi o que ela sabia fazer. Só que hoje eu já tenho a visão que eu consigo fazer mais do que isso e que eu não quero repetir aquilo com os meus filhos. Então, eu tive que lidar com a dor de enxergar aquilo do passado e tive também que aprender a fazer diferente na minha maternidade. Então, tudo isso que a gente vive vai transformando a gente, que a gente tem que quebrar o ciclo de alguma forma para conseguir fazer diferente. E essa coisa de quebrar o ciclo é muito doloroso, é muito difícil, é muito trabalhosa. Exige muita energia da gente. Momento
Voltou aí? Voltou. Então tá bom. Deixa eu responder essa pergunta da Andressa aqui. Ó. Patrick, o que te fez mudar? Como a Karen colocou, é quebrar o ciclo, né? Então você precisa tomar uma atitude, né? Você precisa realmente identificar esse problema. Então, quando eu identifiquei essa falha minha, né, de pouca confiança em mim mesmo, de não entender o que estava acontecendo, e simplesmente eu só repetia, né? Então eu não tomava nenhuma decisão para mudar. Então, o que a gente fez? A gente começou a se estruturar, a fazer, a viajar. Vamos viajar. Entendeu? Então, eu mesmo me controlar é querer quebrar esse ciclo. É difícil, porque naturalmente você tende a voltar ao que você era antes, mas é meio que assim, cara, foda-se, eu vou fazer. Ah, mas meu dinheiro, não sei o quê. Meu, eu vou dar um jeito, a gente se arruma, a gente dá um jeito de pegar essa grana de novo, depois trabalha, recebe, enfim. A gente tem que parar de botar desculpinhas na nossa frente para que a gente possa ser livre, né? Porque senão, toda vez que você for tentar tomar uma decisão e você for ficar pensando, ah, nossa, mas eu não posso porque fulano, ciclano, beltrano... Cara, esquece isso, velho. Vive aquilo que você quer. Tem uma pergunta aqui que eu queria compartilhar. Cadê? Bom, como foi o processo de mudança de vocês? A gente já falou um pouquinho desse processo, mas se você quiser falar um pouco mais sobre esse processo de saída de mamãe de casa para Karen. O que me ajudou, acabou de passar uma iguana aqui. É mesmo? O que me ajudou muito foi conhecimento. Tá? Então eu fui buscando conhecimentos. Tem um curso do André Diamant, que é o Sexy Canvas. Inclusive ele fez um post muito legal ontem falando sobre mudanças, né? Se você quer mudar, você precisa se desprender do que as pessoas pensam e tal. Depois dá uma olhadinha lá, quem quiser, do André Diamant. Mas é um assunto muito legal, porque ele fala que você tem que ir atrás da sua melhor versão. E aí, a minha melhor versão era o meu 100%, porque foi aí que eu parei para pensar, falei, cara, a minha melhor versão são que as pessoas elogiam e falam que gostam, que são os meus melhores amigos, que falam, puta, eu queria muito conhecer, que as pessoas conhecem o que você é e tal, já ouvi isso de muitas pessoas. E aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir atrás disso, entendeu? Eu acho que eu tenho mesmo que mostrar para as pessoas que eu sou. Então, esse processo de mudança foi, primeiro, um autoconhecimento, de entender as coisas que me faziam ser o que eu estava sendo, autoaceitação, de amar o que eu era, e não só mostrar para as pessoas que eu estava entre quatro paredes, e depois jogar para o mundo, então, foda-se, literalmente. E aí, ter culhão para receber depois as críticas, os feedbacks negativos das pessoas que estiverem assustadas com esse novo eu que você está mostrando. Basicamente, esse foi o processo de mudança. Sim, sim. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Qual foi o ponto de virada? Preciso de inspiração. Acho que o ponto de virada foi a arte de tocar o foda-se. Porque a hora que eu decidi... a hora que eu decidi tocar o foda-se, desencanar do que as pessoas iam falar, do que a minha mãe ia pensar, do que o meu sogro ia pensar, eu mudei, eu tive coragem para mudar. Bom, aí isso te fez, o que melhorou na sua vida fazer essa mudança de estilo? Eu parei de sentir aquele vazio que eu sentia, aquela busca por uma felicidade que eu não sabia onde estava, se estava nos Estados Unidos, se estava na Austrália, se estava numa vida nômade, se estava mudar de bairro, mudar de marido. Eu perdi essa falta de propósito na vida. Porque eu me sentia completa, eu me sentia livre. É literalmente a sensação de que tem uma bigorna no seu peito e alguém tira essa bigorna. Você simplesmente pode respirar fundo sem sentir um peso de ser uma pessoa que você não é. Deu uma cortada aí no que você estava falando. Você ficou rodando aqui. Então, essa sensação de tirar uma bigorna do seu peito e de você poder respirar fundo e não ter mais aquele peso e ser livre para ser a pessoa que você quer ser. Boa, boa.
A Aninha está perguntando se a gente leu algum livro que ajudou na mudança. A Karen comentou que Sim. não foi livro, né? Mas você leu algum livro que foi legal? Teve um livro que abriu a minha mente, que foi o Hackeando Tudo, do Ryan Santos. Tá de graça, eu acho ainda. Eu acho que tá de graça pro pessoal baixar aí. Se não tiver, super baratinho também, tem e-book na Amazon e tal. Mas foi um livro que me fez perceber que eu era importante, que eu precisava olhar para mim e hackear o sistema. Basicamente isso. Então, esse negócio de olhar para você, né? É um assunto que, vira e mexe, a gente fala disso, fala, cara, a gente tem que ser egoísta, né? E aí as pessoas falam, pô, mas ser egoísta, meu, a gente está num momento totalmente diferente da vida, né? Onde a gente tem que ajudar os outros, a gente tem que ser legal com todo mundo, a gente tem que olhar para o próximo, a gente tem que ajudar a caridade, a gente tem que, enfim, um monte de coisa, né? E aí vem esse papo de você ser egoísta, né? E eu gosto muito disso, porque, cara, quando eu também entendi, né, para quem perguntou ali anteriormente, como é que eu fiz essa mudança, é uma coisa de você falar, cara, eu vou cuidar de mim. Vou olhar para mim agora um pouco, né? Vou parar de querer ajudar os outros. Por quê? Porque você não pode querer ajudar alguém se você tá na merda. Se você tá com a cabeça fodida, se você tá na merda, você, por exemplo, eu quero ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, mas você tá quebrado, você não consegue, você não tá com a cabeça boa para isso, como é que você vai ajudar alguém? Entendeu? Você precisa primeiro resolver você, estar bom com você mesmo, bem com você, para depois ajudar alguém. Você concorda? Sim, eu acho que isso é um paradoxo, mas é muito fácil de entender quem é mãe. Porque quando você é mãe e pai, você doa a sua vida inteira, todos os seus esforços e suas energias diárias para as crianças ou para uma criança. Só que a partir do momento que você entende que não adianta nada você continuar se doando e estar mal, não estar bem com você mesma, não vai adiantar nada, porque o seu filho vai absorver a parte ruim de você. Né? Então, essa coisa de egoísmo, acho que para quem é mãe é um pouquinho mais fácil da gente entender. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir dar o seu melhor para nada, nem para o seu projeto pessoal, nem para sua família, nem para o seu vizinho que vai pedir uma xícara de açúcar porque a dele acabou e a cidade está em quarentena e não tem mais açúcar sabe? Então, você tem que estar bem com você, você tem que olhar primeiro para você, é a história que você sempre fala das máscaras de oxigênio no avião, né? Você vai primeiro colocar no cara que está do seu lado ou você vai primeiro pôr em você? Então, você primeiro tem que olhar para você tem que ser egoísta nesse sentido. Eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas. E esse foi o maior motivador que fez a gente mudar e a gente largar a nossa vida para trás e vir embora em busca de sonhos e de realizar sonhos de outras pessoas também, né? Perfeito, exatamente. Então, a gente, quando a gente saiu, né, e falou, gente, a gente vai embora, a gente vai tocar a vida agora de outro jeito. Mano, ninguém entendeu nada, né? E eu digo para as pessoas que me perguntam, eu falo assim, ninguém vai entender a sua mudança, ninguém vai aceitar isso de cara, e ninguém vai falar assim, pô, realmente eu estava precisando. Não, as pessoas ou elas vão ficar quietas, ou elas vão reclamar. E as pessoas mais próximas de você, pai, mãe, tio, tia, cara, esses caras aí vão achar horrível o que você está fazendo. Por quê? Porque, nossa, o Patrick, né, aquele menino que eu vi crescer, que ele era assim, de repente agora ele está aí no mundo, né, vivendo, não está trabalhando, porque as pessoas acham que a gente não trabalha, né? Então está trabalhando, tá cheio de tatuagem no corpo, virou maloqueiro, não sei o quê. E aí você fala, meu, você não está entendendo o que está passando na minha cabeça, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo o meu melhor momento como pessoa. É desafiador pra caramba, é difícil, mas por quê? Porque eu estou me libertando, cara, e é um processo, Toma uma cachaça que é 35% álcool. Então você não precisa nem se preocupar com o coronavírus tomando um negócio desse. Esse processo é mesmo difícil, porque as pessoas que te amam e que te apoiam, elas não entendem. E elas acham que você está destruindo uma reputação que você criou. Eu também já pensei isso.
Já pensei, cara, o que que eu fiz? Eu tinha uma reputação tão bonita, sabe? As pessoas vinham atrás de mim para pedir conselhos, e agora a maioria delas tem medo de falar comigo numa live, porque vão pensar, nossa, será que a Karen vai fazer o quê? Vai mostrar um vibrador aqui, vai ensinar como é que bota a camisinha? Não sei. As pessoas, elas estão com medo, mas foda-se, entendeu? Se você não tá feliz com o que eu sou, foda-se. Porque eu tô feliz com o que eu sou, e o que importa é isso. Se as pessoas de antigamente não estão felizes com o que eu sou, eu sei que eu vou encontrar pessoas daqui pra frente que estarão. E aí a gente tem um filtro na nossa vida social também, entendeu? Você viu essa pergunta? Eu não vi. A pergunta era assim, você não se sente, tipo, meio que triste pelo legado da mamãe de casa, assim, ó? O seu legado da mamãe de casa não fica abalado? Cara, ele fica, mas não fica. Porque eu não deixei de ser aquela mamãe de casa. Não deixei de ser. É isso que eu deixo bem claro. Aquilo era 50% de mim. O que viam era a mamãe de casa. Não viam a Karen. Só que aquela mamãe de casa não deixou de ser. Eu continuo sendo a pessoa que gosta da realidade, da maternidade leve, que vê o lado positivo, mesmo nas dificuldades de ser mãe, de ter filhos especiais ou filhos birrentos, enfim, não deixou de ser. Então, pode ser que eu tenha perdido algumas parcerias ou algumas amizades, porque eu decidi revelar o outro lado da Karen, mas isso não me importa, porque não é isso que faz eu viver hoje, entendeu? E por acaso, né? Todo mundo tem esse outro lado que esconde, né? Sim, exatamente. Eu lembro que eu tava numa festa que eu fui uma marca de absorvente, tava tendo show da Ludmilla, inclusive. Só blogueira, funk tocando, open bar, a galera bebeu, ficou todo mundo muito louco, acabou o show, e a gente continuou ali na rodinha, e de repente eu comecei a falar esse meu lado, porque eu já estava ali testando o terreno, né, da aceitação e tal. Você estava me escutando ou travou? Então, agora voltou. Então, aí eu tava ali, tava todo mundo, só a mulherada, todo mundo bêbada, falando besteira, não sei o quê, e aí eu comecei a falar as minhas coisas que eu tinha lá pra falar, e aí as meninas ficaram com o olho arregalado, assim, tipo, meu, que demais! Você falando tudo isso, que incrível! Hoje, todo mundo sóbria, se eu for lá tentar fazer uma live, vamos falar sobre sexo? Ah, não posso, porque não sei o quê, porque eu tenho que cuidar da minha imagem. Foda-se, todo mundo tem esse lado. Não importa se só sai com a bebida. Eu decidi que ele vai sair sem a bebida. E eu tô muito mais feliz do que eu estava antes. Sim, sem dúvida. E as pessoas usam isso, né? O argumento da bebida, da droga, ou, sei lá, qualquer argumento para dizer, quando eu bebo eu me liberto, eu me solto. Mas, porra, não precisa ficar bêbado todo dia para ser você mesma, né? Eu acho que esse que é o ponto da história, né? De você poder ser você todos os dias. Você não ter mais que ter medo disso, né? Dessa sua face. É muito triste você só ser quem você quer ser com álcool na veia. Não precisa, né? E deixa eu ver aqui uma outra pergunta que eu achei legal. A Andressa. O que foi, Andressa? Comentando aqui, porque elas vivem na Matrix, onde é proibido usar, mas na verdade todos gostariam de ter a coragem de vocês. É isso aí. E essa história de coragem, né? Ela é bem interessante, porque, cara, coragem, né? A gente teve que ter coragem para fazer isso? Sim. Como é que foi essa... Como é que você teve essa coragem de tipo, vou tentar? Eu acho que pra gente foi mais fácil do que talvez para outras pessoas pelo fato de nós dois estarmos no mesmo ponto da vida. Os dois quiseram ir atrás dessa coragem, então um apoiava o outro. Então, quando eu me sinto mal, você vai lá e você me dá um abraço e tipo assim, tá tranquilo, faz parte do processo, a gente sabe que isso ia acontecer e tudo mais. E você, a mesma coisa, me tem do teu lado, né? Mas tem que ter coragem, cara, porque senão no primeiro
meu Deus, Karen, eu gostava mais da versão que você era antigamente, você vai voltar e vai falar, gente, desculpa, apaga o post e volta lá sem que ser só os 50% do que você era e tal. E sabe o que é engraçado? Inclusive tem um post polêmico aí na beira da piscina, o pessoal metendo pau no que eu falei e tal. E tem uma galera defendendo, mas o que eu recebi de mensagens inbox, no privado, das pessoas falando, cara, eu entendo o que você está passando, eu tô aqui para dizer que eu te apoio, que é isso mesmo, que as pessoas elas acabam se vitimizando, enfim, um monte de mensagens. Eu devo ter recebido umas 15 mensagens de pessoas apoiando, dizendo tô do teu lado e tal, e tô gostando de ver as suas mudanças. Só que as pessoas elas têm medo de falar isso no público. Você entende a gravidade que é essa coisa de viver, como disse a Andressa aí no Matrix? O sol tá batendo na câmera, tá ficando escuro, não tô te vendo. Vamos ver se muda agora. Melhorou? Tá um sol bem... melhorou um pouco. Melhorou. Tem um raio de sol bem na sua cabeça aí, que tá brilhantando, mas tá ficando bonito, mas tá deixando você escura. Aí, melhorou. Ótimo. Boa. Então assim, o que eu tava falando? Esqueci. Da coragem. Da coragem. Pois é. Então assim, gente, a coragem, ela, principalmente para quem é casal aí, a coragem tem que vir dos dois, tem que vir em conjunto isso. Para você que aí tá sozinha, que é solteiro ou solteira, faz a mudança logo, entendeu? É o momento certo para você fazer. E agora, nesse momento que a gente está todo reflexivo, que a gente está olhando para dentro da gente, que a gente está se olhando mais, é o momento de você realmente falar, cara, deixa eu anotar o que me irrita em mim mesmo, e eu vou mudar essa porra, entendeu? Eu vou ser diferente, eu vou assumir aquilo que eu gosto. Né? Se você gosta de usar vermelho, use vermelho. Tipo assim, não pense se o vermelho ele remete ao PT e as pessoas vão achar que eu sou... Cara, dane-se isso, entendeu? Você é muito maior do que a opinião alheia. Né? De fato, cuide de você, seja você. E isso é estranho, porque a gente não se conhece. Essa para mim, é o que mais me impressionou quando a gente fez o curso do Sexy Canvas, e a gente falou, cara, olha isso, velho. Sabe? A gente já estava tentando chegar na nossa melhor versão sem esse apoio, né? A gente estava tentando já. Uma coisa que a gente começou a fazer, acho que é legal da gente abrir isso também, o que foi assim, um ponto para mim crucial para entender que, caralho, eu estou no melhor momento da minha vida. Foi quando eu comecei a falar abertamente com a minha esposa sobre sexo. Então, existe aí um paradoxo, um medo do homem de... Foda-se minha posição política, velho. Sai daqui dessa live, Master Coach. Porra, que saco. Ele tá perguntando isso já tem um tempão. Que merda. E dane-se a minha posição política. Eu nem tenho uma. O que eu tava falando? Então, da gente ter esse contato, né, mais próximo e discutir sobre sexo. Cara... O sexo entre o casal, ele é um problema e ele pode ser uma solução, né? E o sexo não é só você ir lá à noite e, beleza, fez o sexo e dormiu, virou pro lado. Não, é vocês conversarem sobre este assunto. Porque eu gosto de algumas coisas e a Karen gosta de outras coisas. E a gente nunca tinha parado para ouvir um ao outro. Do que você gosta e do que eu gosto. E você respeitar isso, né? E você... fazer esforços até para entender e falar, cara, vou me cuidar também nesse sentido, tipo, vou agradar também. E ser uma troca, né? E, cara, isso é muito louco. Nesse momento que você pode falar o que você pensa, e a Karen falar o que pensa, isso é libertador também. Sim. Isso é muito louco, porque a gente viveu por muitos anos juntos e 2 filhos, e não tinha a liberdade ou a falta de vergonha de falar com o outro sobre o que pensava, né? Hoje a gente tem uma liberdade tão grande, que eu vou até abrir aí pro pessoal, a gente tem uma liberdade tão grande de falar um pro outro, que a gente fala assim, passou um cara gostoso aqui na frente, ó, não foi? Esse Master Coach tá querendo muito falar sobre eleições, galera. Essa live não é... Agora, uma coisa importante que as pessoas têm que entender
quando você se liberta, eu vou ser quem eu quero ser, eu vou chegar na minha melhor versão, eu vou falar o que eu penso, isso não tem nada a ver com ofender as pessoas. Não é que eu vou falar o que eu penso, eu vou chegar no fulano de tal, eu vou falar, meu, é o seguinte, ó, essa tua maternidade aí não tem nada a ver, você tá fazendo tudo errado. Ou então chegar pro cara e falar assim, essa posição política tua, meu, você só tá falando bosta. Não é você ofender as pessoas, muito pelo contrário, é você estar feliz com o que você é, o que você pensa, o que você fala, mas sem ofender cada um no seu mundo, entendeu? Então, assim, claro, a minha mudança, a minha verdade machucou, talvez magoou algumas pessoas mais próximas, porque elas fazem parte da minha história. E aí eu não tenho o que fazer, entendeu? Se eu quero falar sobre uma coisa que a minha mãe fez quando eu tinha 3 anos, sobre a forma como ela me criou, eu vou magoar o coração dela. Só que ela vai ter que aprender a conviver com isso, porque eu tive que viver a vida inteira com isso também. Agora, isso é muito diferente de você chegar numa pessoa e falar o que pensa, pra ofender e pra ferir, entendeu? Sim, então, sim. as pessoas acham que, agora a Karen fala tudo que ela pensa, ninguém mais vai calar ela, né? Aquela foto que eu botei da mão na boca. Mas não é que eu vou sair ofendendo as pessoas e vou sair falando verdades que destruam elas. Eu tô falando sobre as minhas coisas, sobre a minha vida, entendeu? Sim. E agora você vai magoar pessoas que estão próximas de você, sim, provavelmente. E enquanto você estiver tentando não magoar essas pessoas, você não vai conseguir se libertar de tudo que você quer. Então, eu acho que esse ponto de magoar as pessoas, eu acho que, assim, é o que você falou, a sua intenção não é magoar ninguém. Então você não está fazendo isso para magoar, porque quando a gente faz com a intenção, a gente consegue. Agora, você está simplesmente ajudando milhares de pessoas. O que aconteceu naquela sua postagem, né, polêmica, e que muitas pessoas vieram falar comigo também? E eu falei o seguinte, gente, leia os comentários, né? Porque as pessoas olham uma foto, mal leem o que está escrito na postagem e já tomam um partido, uma decisão de que a Karen ficou louca, tá errado, não é assim, isso não funciona, e não leem embaixo. E aí quando eu falei para as pessoas, eu falei, olha, leiam embaixo os comentários, a gente está ajudando milhares de pessoas a se libertarem, né? A buscarem ser a melhor pessoa, a melhor versão delas mesmas. Porque a gente vive dentro de uma Matrix, né, cara, que é horrível. Ó, manda um beijo pra mim. Oi. Você voltou. Falta. Fica aí, Nadine, fica aí. Então, assim, a gente tem que parar, cara, de realmente achar que o que você vai falar vai magoar alguém. Porque é inevitável e você não sabe se vai magoar ou não. Então, pelo sim ou pelo não, tome a decisão do sim. E assim, isso tem muito... A forma como a gente se apresenta nessas mudanças tem muito de sexy canvas também. Porque foi o que eu já conversei com você uma vez, mas eu vou abrir aqui pro pessoal. Se eu tivesse postado exatamente aquele mesmo texto do orgasmo, né? Que eu passei 10 anos sem sentir um orgasmo. Se eu tivesse postado aquele texto com uma foto minha, com uma lágrima escorrendo, ia ter outra visão. Ou, se eu tivesse postado aquela foto da mão nos peitos, mostrando a cicatriz da cirurgia, tudo, e falando como eu me sinto mal em ter meu corpo destruído pela maternidade, por ter amamentado tantos anos e agora os meus peitos terem aquela cicatriz, ia ter outra receptividade. Você entende? Olha como as pessoas são hipócritas, elas veem uma imagem, elas veem um texto e elas tomam a decisão que elas querem tomar. Elas interpretam da forma como elas querem interpretar. E são as mesmas pessoas que provavelmente seguem a Anitta, seguem todas as funkeiras do mundo, as blogueiras de fitness, que, cara, elas se colocam de biquíni arreganhado no bumbum, e tipo assim, e tudo bem, entendeu? E ninguém fala nada. Mas mamãe não pode, mamãe não pode. Pois é um absurdo isso, né? Nada contra a Anitta, hein, gente? A gente aqui não é contra a Anitta, a gente adora ela. A Ana falou aqui, acho que é vestir uma máscara e tirar e colocar a cara tapa. A cara pra bater, né? Exatamente isso. É dar a cara pra bater. E assim, e não se importar com os tapas que vai levar, porque o tapa dói. Mas foi o que eu falei pro André Diamant ontem no post dele. Eu falei, tem que ter culhão pra aguentar essa mudança. Tem que ter peito, porque não é fácil, não. Vira e mexe, a gente olha pra trás e fala assim, ai, cara, destruí meu legado, destruir uma imagem que eu criei daquela mãe
bacana, que, como disse aí a Andressa, coloca areia na varanda e é uma mãe, uma maternidade. E eu penso o seguinte também, né? A gente fala assim, poxa, né? Tem muita gente que critica a posição de uma Anitta, uma posição daquelas mulheres que se expõem na internet, etc, né? E ficam lá, é absurdo, olha só, ela ganha dinheiro com o corpo dela, né? E eu por muito tempo pensei dessa maneira. Hoje eu penso o seguinte, cara, o que você está fazendo para ajudar os outros? Porque essas meninas, assim, elas estão aí se expondo, estão ganhando dinheiro, mas se você olhar o legado que ela está deixando e a quantidade de pessoas que ela está ajudando, você não está fazendo porra nenhuma, entendeu? Você está só reclamando. Você é o reclamão da internet. Né? Você vai para a internet, reclama, fala que é um absurdo, aí você olha para dentro, olha para sua casa e fala, mano, que merda que eu vivo aqui, e tipo, sabe? Então para de achar ruim também o que os outros estão fazendo para mudar, porque pelo menos eles estão tentando, cara. Eles estão fazendo algo diferente. E você está na mesma, batendo na mesma tecla todo dia. Exato. Ó, a Nelly falou uma coisa bem legal aqui. Talvez muita gente que critique são exatamente as pessoas que gostariam de ter a mesma coragem que você, de ser quem você realmente é. E é exatamente isso, porque eu também criticava em outras esferas da vida as pessoas que faziam, que se expunham, que faziam outras coisas, falavam, nossa, mas por que ela tem que expor isso? Por que ela tem que falar disso? Na verdade, eu estava querendo aquela coragem. Eu não tinha aquela coragem de fazer aquilo. A gente faz isso mesmo. A gente olha para os outros que fazem alguma coisa que a gente faz e a gente fala assim, pô, eu não consigo. Então, se eu não consigo, eu não posso deixar essa pessoa crescer. Eu não posso conviver com isso. Eu não consigo conviver com o sucesso dela. Né? Por isso que as pessoas não gostam, principalmente a gente, né, que é brasileiro, e a gente foi meio que ensinado a não gostar do sucesso, a não gostar do dinheiro, a não gostar de ter as coisas, porque a gente viveu e foi criado num ambiente em que o brasileiro é malandro, o brasileiro não desiste nunca, é um povo sofredor e guerreiro. Meu, chega de a gente ser povo sofredor e guerreiro e vamos assumir um pouco de protagonismo, né? A gente só inveja os outros países, cara, quando a gente tem um potencial tão grande dentro da gente mesmo, que caraca, bicho, vamos fazer algo diferente, sabe? Vamos ser melhor. Seja melhor. Se cada um de nós aí pensar em ser melhor para nós mesmos, e isso refletir nos outros ao nosso redor, a gente tem um outro Brasil. Exatamente. As pessoas até, na mudança, elas ficaram com medo, falando assim, nossa, mas se eu fizer essa mudança em mim, se eu for atingir a minha melhor versão, eu vou ficar igual você? Não sei se isso foi um comentário positivo ou negativo, mas o que eu respondi é, você vai fazer o que você quiser fazer. Aí é que tá, entendeu? Eu quis expor a minha intimidade no sentido de falar, porra, eu fazia 10 anos que eu tinha relações sexuais e eu não sentia prazer. Eu quis expor isso porque eu sabia que ia ajudar outras pessoas, porque eu não era a única pessoa nisso. Sim. O sol voltou a bater aqui, será que tá ruim? Não, tá bom, continua bom. Amor, vamos fazer o seguinte, vamos para as conclusões finais aqui, eu queria te perguntar, para quem está te assistindo agora aí e está te seguindo há muito tempo, o que esperar da Karen? Esperar a verdade. Esperar toda a verdade. Eu falo para todo mundo, eu não mudei meu conteúdo, eu só acrescentei ele. Então eu vou continuar falando sobre maternidade, sobre filhos, sobre relacionamento, sobre o mundo. Não me esperem que fale sobre política, porque isso não me interessa. Mas o que eu quiser falar, eu vou falar. Sim. Quem fica perguntando quem fica perguntando a nossa posição política aí, é irrelevante esse tipo de assunto. Isso não define uma pessoa, a não ser que ela seja um extremista, né? Que não é o nosso caso. O que eu quero hoje, para mim, é continuar sendo inspiração para outras mães, para outras mulheres, para outras pessoas que estejam a fim de se libertar também, mas não necessariamente de se libertar, você não precisa só se libertar, não precisa ser o primeiro passo. Você pode antes ter uma busca interna, uma autorreflexão, um autoconhecimento. Cara, se conheça, é muito importante você se conhecer, você entender os traumas que você passou na sua vida antes de chegar aqui e que te definiram, e a partir desse momento, o que você tem que fazer para se libertar disso. Sim, eu acho que um ponto bacana de reflexão para a galera que está assistindo assim, tentar responder a pergunta de quem é você.
né? Eu acho que quando eu tentei responder essa pergunta para mim mesmo, eu entrei em choque, do tipo assim, eu sempre fui associado a uma empresa que eu trabalhava. Então, eu era o Patrick da empresa Y, o Patrick da empresa X, eu era o ex-funcionário de uma empresa, e, porra, eu não sou isso, entendeu? Eu tenho uma história, eu tenho um legado, eu tenho uma... Sabe, eu sou alguém que não é o meu trabalho, não é o meu emprego. Eu sou realmente alguém. Eu sou... E só quem conhecia, talvez, essa pessoa que eu era, são os meus filhos, a minha esposa, mas quando eu tentei responder para mim mesmo, tipo, quem sou eu? O que eu faço? Sabe assim, qual é o tipo de legado que as pessoas vão ter? Que tipo de experiência que as pessoas têm comigo? E é difícil eu responder. E aí, nesse momento, é que você percebe que, cara, eu preciso fazer alguma mudança, porque não dá para ficar associado a um CNPJ, sabe? Sim. Tem uns comentários bem legais aqui, Andressa, Ana, a Mari. Obrigada aí, gente, pelo carinho. É isso aí. Ler livros sobre antropologia, ó, a Andressa está falando aqui. Sim. Mas é isso. Acho que a hora que as pessoas perceberem que essa mudança ela é realmente necessária, e talvez essa fase da quarentena esteja fazendo todo mundo pensar muito em relação a isso. Pirar muito também, que eu tenho visto, nossa, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Uhum. Pensar muito também em relação a isso. A você... O que eu posso dar de melhor que eu tenho? O que eu posso melhorar? 25 segundos para acabar. Então tá, galera, eu acho que a mensagem principal é essa aí. Vamos tocar o foda-se, mas vamos, antes de tocar o foda-se, se conhecer, se entender os seus traumas, os seus medos, e aí sim você criar forças e criar coragem para tocar o foda-se, para não ter que depois olhar para trás e falar assim, que merda foi que eu fiz.